Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020, o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 2, versículo do 13 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse o que vendiam os pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram mais tarde o que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje mostra Jesus no templo, E esse zelo pela casa do seu Pai lhe consumirá. E esse zelo que faz, vendo essa atitude de Jesus hoje expulsando os vendedores do templo, os cambistas, nós precisamos entender por que essas pessoas estavam ali no templo, vendendo essas coisas, sendo os cambistas, os vendedores de animais, os vendedores de pássaros, como as pombinhas aqui que Jesus, o Evangelho nos cita. E nós vemos também na apresentação de Jesus no 8º dia, na circuncisão, que foi oferecido um par de rolinhas, porque Jesus era pobre, mas na prática do judeu, pela lei mosaica, era necessário o sacrifício de oferecer esses animais no templo pela expiação dos pecados, pelas suas remissões de pecado, por essa circuncisão. Quem tinha mais condição financeira oferecia animais, cabritos, outras coisas, os mais pobres ofereciam aí os pássaros, Mas era um motivo de sacrifício, um agrado a Deus, que se fazia. Mas Jesus vem dizer que ele queria não o sacrifício, mas queria a misericórdia. E isso, como se oferecia esse sacrifício no templo, que era imolado esses animais pelos sacerdotes no templo, foi se criando uma espécie de mercado em volta do templo e muitas vezes dentro do templo, porque as pessoas iam lá oferecer esse sacrifício. Então esses vendedores estavam ali nas vizinhanças para vender esses animais para serem sacrificados no templo. Mas a coisa se torna assim de uma forma descontrolada, que ali virou verdadeiramente o templo de Jerusalém, virou um mercado, uma feira livre, como nós podemos dizer. E ali se praticava todo tipo de coisa, todo tipo de, muitas vezes, pecado, aquela questão do dinheiro, da venda, e é esse zelo que muitas vezes o sacrifício era permitido pela lei mosaica, mas tudo que girava em torno ali, Jesus não concordava, porque a casa de Deus tinha sido transformada numa casa de comércio. É isso que Jesus nos fala. E aí, Jesus expulsando esses vendedores, os fariseus vão dizer: que sinal é esse que Jesus quer mostrar àquele povo? E Jesus vai dizer: me matareis, me tirareis a vida, destruirei esse templo e em 3 dias o levantarei.
Jesus estava falando não do templo de pedra que havia sido erguido no templo do rei Salomão, mas Jesus estava falando do seu próprio corpo, que isso verdadeiramente era uma prefiguração daquilo que os fariseus iriam fazer com Jesus. Iriam matá-lo e no domingo, na sexta-feira e no domingo ele ressuscitaria no terceiro dia. E era disso que Jesus estava falando para aquele povo. Mas eles, com sua dureza dos seus corações, não entendiam as palavras de Jesus, e aí eles vão dizer que 46 anos foi necessário para a construção daquele templo. Como é que Jesus, um ser humano, poderia reconstruir esse templo em apenas 3 dias? Eles não entenderam a palavra de Jesus, o que Jesus os anunciava. Mas depois da morte e ressurreição de Cristo, os discípulos lembraram do que Jesus havia falado nesse dia e ali acreditaram na Escritura e acreditaram na palavra de Jesus, que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, o Messias, e que a vida que foi tirada dele, ele restituiu. A vida foi tirada de Jesus e Jesus, Deus usou essa tirada da vida, o cordeiro que foi imolado, com um bem maior. Onde o mal abunda, o bem superabunda. Deus permite o mal contra o inocente, contra o seu filho, porque ele pode tirar um bem maior de tudo isso. E o bem maior da morte de Jesus na cruz é a nossa salvação. O sangue seu que foi derramado na cruz serviu como um verdadeiro sacrifício. Foi isso que o João Batista anunciou, que o seu sangue derramado na cruz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a ressurreição de Jesus é a vida vencendo a morte. Agora a vida eterna. A morte não tem mais o poder de nos condenar ao fogo do inferno, mas a ressurreição de Jesus, a salvação veio para cada um de nós. Por isso, meus irmãos, nós também devemos ser zelosos com a casa do Pai. Nós devemos ser zelosos com as coisas de Deus, porque um dia também iremos nos apresentar a Deus. E aí, nós precisamos nos apresentar dignamente diante do Pai, para que nós possamos viver a sua eternidade no reino que Ele preparou para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, e Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.